Não duvide de si mesmo. Você sabia que Deus acredita em você? Você pode ser abençoado bastante ao entender que Deus o ama e espera que você cumpra o seu propósito. Agora, se não acreditamos em nós mesmos, quem acreditará? Em 1 Samuel, no capítulo 30, do versículo 1 até o 20, conta a história de Davi voltando da guerra. E ao chegar na cidade, ele percebe que o exército inimigo havia sequestrado as suas mulheres, crianças e idosos. Veja que situação desesperadora. Os guerreiros que estavam com Davi colocavam a culpa nele. Havia também a possibilidade de ninguém ali estar mais vivo. Esses soldados já estavam exaustos de uma batalha e ir atrás do inimigo para resgatar sua família era algo difícil nesse momento. No versículo 6 do capítulo 30, diz que Davi se reanimou e se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Toda aquela situação teve uma reviravolta total, porque Davi se fortaleceu no Senhor. Em outra situação, Davi era muito jovem e foi enfrentar o gigante Golias. Essa você conhece, né? Falaram que ele era inexperiente, ele não conseguia usar a armadura do rei, ele não tinha habilidade para empunhar uma espada. O filisteu era um homem experiente na guerra, o filisteu era alto demais e a lista de dificuldades pode até ser maior, mas Davi confiava em Deus. Tudo que foi falado era verdade, ele era inexperiente, ele não conseguia usar a armadura do rei. Golias era maior, mais forte e mais experiente, mas ele saiu para lutar em nome do Senhor. A sua confiança estava nele, ele acreditava na força e no poder do Senhor. E com isso ele venceu o gigante e acabou sendo coroado rei. Davi só ouviu as pessoas falarem dos obstáculos, das dificuldades e que ele não tinha condições de vencer o gigante, mas ele acreditou na capacidade, né, na força que Deus havia dado a ele. Duvidar de si mesmo é uma tristeza. Duvidar que Deus te capacitou para certas situações é não acreditar em si mesmo. E confiar é uma decisão. Quando você conhece a Deus, seu amor, sua palavra, sua missão, seu propósito, decidimos se vamos crer ou não. Se nós realmente cremos em Deus, teremos confiança. Se não cremos, vivemos duvidando de tudo. E quando duvidamos de tudo, principalmente de nós mesmos, nos tornamos pessoas de mente vacilante. E como resultado, somos inconstantes em todos os seus caminhos. Assim como está escrito em Tiago capítulo 1, versículo 8. Não dá para avançar enquanto não houver confiança em Deus. Quando somos confiantes e nos livramos do medo que nos atormenta, a gente desenvolve o nosso potencial e consegue êxito em alcançar o que Deus quer que alcancemos. Eu vou falar diretamente com você que está me assistindo. Não tem como desenvolver o nosso potencial se a gente tem medo de fracassar. A gente fica com tanto medo de falhar que isso nos atrapalha em avançar. Agora, presta atenção nisso aqui. Se depositamos a nossa confiança em Deus, se deixamos Ele agir em nossa vida, pode ter certeza de que Ele vai te sustentar e te dar sabedoria para saber como agir no momento certo. A insegurança, a falta de confiança e o medo nos atrapalham em atingir o nosso potencial por completo. Mas se confiamos em Deus e não em nós mesmos, temos força do alto para desenvolvermos o nosso potencial, porque em Cristo estamos livres do medo e do fracasso. Onde tem potencial, tem todos os requisitos para alcançar a vitória. Tem muitas pessoas que não usam o seu potencial ou acabam desperdiçando. E quando falo em desenvolver o seu potencial, eu não estou falando de pensamentos positivos, mas eu estou falando de colocar a fé em ação.
Então, para que esse potencial se concretize, é necessário tempo, é necessário determinação e é necessário trabalho árduo. E saiba de uma coisa, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Toma posse dessa palavra, em nome de Jesus.